São 19 horas e 15 minutos. Tatinha Casagrande, placar de 0-0. São Bento e Inter ontem em Sorocaba, né? O técnico Diego Coelho fez uma mudança no esquema tático, abrindo mão do 3-5-2 com a saída do Danilo para um 4-4-2 com a entrada do Guilherme Pira. Aliás, falei com o Pira hoje à tarde, perguntei sobre sua situação. Amanhã ele faz um exame. Ele falou: olha, tomara a Deus que não seja uma contusão grave, mas ele se machucou com 10 segundos do segundo tempo, né? Um estiramento muscular. Tomara, né, que não seja nada grave, mas numa situação como essa aí, no mínimo umas 2, 3 semanas o jogador perde. E a Inter perde um grande jogador, que é o Guilherme Pira. Tatinha, gostou da Inter, principalmente no primeiro tempo? A gente fala em evolução. Você sente essa evolução na Inter? Olha, a evolução, Edmar, ela aconteceu. Porque a Internacional, vamos pegar como referência desde o primeiro jogo, né? Foi um resultado muito além do que a gente imaginava, apesar que o Madureira das 3 equipes, né, que a Inter enfrentou foi a melhor. É uma equipe mais organizada, vamos dizer assim, mas a Inter cedeu praticamente esses 3 gols, né, Edmar? Foram falhas muito evidentes. E aí o que fez o Coelho para o próximo jogo? Jogo contra o Cianorte, uma equipe também muito respeitada por estar jogando lá. A equipe estava jogando Copa do Brasil, foi até bem, fez um jogo de frente contra o Santos. Então, uma equipe respeitada. Quem fez o Coelho? Como a equipe da Internacional está em formação, ele partiu do princípio de vamos começar a organizar a casa, né? E ele começou pela parte, acho que mais rápida, né? Que é o setor defensivo. Porque se você não faz nenhum gol, mas não toma também, você não perde o jogo. Então, se você começa pelo ataque, faz 3, toma 4, não adianta nada. Então, vamos lá. O que acontece? A Internacional, Edmar, já contra o Cianorte, fez um jogo totalmente defensivo, conseguiu o objetivo, tá? Então, aí começou a se organizar o time, começou a montar da forma como o Coelho quer. Nesse próximo jogo, nesse jogo que aconteceu, o próximo foi contra o São Bento, a Internacional já tinha que pensar em alguma coisa em produção. E isso aconteceu, principalmente no primeiro tempo. O que ele chegou a fazer, Edmar? Alguns lances aí, se você quiser ir comentando. Só não mostra o primeiro, que foi a grande chance que a Inter teve quando o Guilherme Pira levantou na cabeça do Gabriel. E se não me engano, esse lance que passou agora foi com o Guilherme também, né? Sim, ele teve 2 chances, né? No lançamento do Rush, né? Que ele saiu por trás da zaga e chutou para a defesa do goleiro. Faltou para o Internacional um pouquinho mais de qualidade na parte da finalização. O primeiro tempo era para ter feito pelo menos um gol, Tatinha. Não, teve 3 oportunidades claras de gol. Poderia ter feito até mais, Edmar? Aí o que acontece é o seguinte: a Internacional produziu, sim. Primeiro tempo, o que fez o Coelho do jogo passado para esse? Na parte tática, ele tirou um zagueiro, deixou o time mais ofensivo. Lógico, nem sempre quando você joga com 3 zagueiros quer dizer que você vai deixar o time lá atrás, porque você pode liberar os 2 alas. Você está falando desse lance agora, Tatinha. Olha o lançamento do Júlio Rush nas costas da marcação. O Gabriel bate cruzado e o goleiro pega, né? Ele só não fez o gol porque ele bateu fraco. Ele bateu cruzado, ele fez tudo correto, só bateu fraco, né? O Gabriel. Mas o importante, Edmar, que você está vendo evolução. Está longe ainda do que o time que a gente esperava. A realidade é essa. A gente esperava uma Internacional muito mais forte do que está. Mas ela está evoluindo. Está contratando. Quer dizer, aquele discurso que ficou no início, né? De que a gente vai montar um time para disputar, e viu que não é por aí o caminho, né, Edmar? Já começa o primeiro jogo tomando 3. Não dá para você colocar a garotada lá de 17, 18 anos, que você vai passar vergonha. Então, eu acho que o resultado do primeiro jogo foi fundamental para essa produção da Internacional, tanto em contratação como evolução dentro do próprio campo de jogo. Agora, o segundo tempo, Paulo Roberto ajeitou, né? O São Bento tirou o Bolt, tirou o Anderson Cavalo, que não estavam produzindo. Sim. Colocou o Ayrton, né? E colocou o Johnny centroavante, o Ayrton muito boa liberada. Essa colocação sua, porque a questão é o seguinte, Edmar: a gente vai cobrar na medida do possível, né? Você viu que em momento nenhum fiz crítica nenhuma ao Coelho. Pelo contrário, tô vendo evolução também. E tô fazendo elogio. E Edmar, não dá para você em 3 jogos, porque ele pegou o time pronto já. Não deu tempo dele preparar o time. Até em contratação. Então, o que está fazendo com ele? Ele está formando ainda uma base como ele quer trabalhar. Porque o ideal no segundo tempo, se ele tivesse já mais tempo,
eu poderia cobrar do Coelho, porque veio o Paulo Roberto com um plano diferente do primeiro. Deveria o Coelho também ter mudado, mas, Edmar, não é simples você fazer uma mudança tática, né, em 2 semanas praticamente. Né? Foi o tempo que a Internacional está na mão do Coelho, ou 3 que seja. Não dá para você cobrar dois sistemas táticos. Então ele está formando um. Agora o Paulo Roberto veio com um diferente no segundo tempo. Ele tirou os dois atacantes e pediu para que os 2 atacantes subissem a marcação. No primeiro tempo, o São Bento esperou. E foi totalmente da Inter. Então ele viu que se ele fizesse da mesma forma que aconteceu no primeiro, ele perderia o jogo. Ele subiu a marcação, mudou o jogo. Sabe uma coisa que eu notei também, Tatinha, e o Igor também pode falar? Sim. Titio Coelho não tem paciência. O jogador erra 2 vezes, ele tira do time. Mas eu sou totalmente a favor. O Pedro do Rio contra o Cianorte errou 2 vezes, foi sacado pelo Coelho. E ontem o Elácio Córdoba armou 2 contra-ataques para o São Bento seguidos, e ele acabou tirando o lateral e improvisando o Pedro do Rio. Já estava mal o Agora, Elácio. É o seguinte, Edmar, o futebol, isso às vezes, o que eu estou comentando aqui agora é a experiência dentro de campo. Quando você tem números sucessivos de erros, você muda o panorama do jogo. E eu fiz um alerta na transmissão. Você está lembrado? Sim. Quando o Elácio perdeu pela segunda vez, aconteceu 2 escanteios seguidos. O que acontece? O time da Inter retraiu por causa de um escanteio. Os caras ganham confiança. Aí vem mais chama mais o centroavante, vem mais o meia para a bola da entrada. Quer dizer, o seu time fica lá atrás. E automaticamente o time de São Bento subiu. Depois desses 2 escanteios seguidos, que 2 erros que foi do Elácio, a Inter não se achou mais um canto. Só deu São Bento. Mas eu fiz esse comentário, Edmar, no momento que o Elácio fez o erro no segundo passe. E por isso que eu gosto de elogiar quando a pessoa merece um elogio. O Coelho merece meu elogio, por quê? Porque ele viu que a Inter não faria gol. Não adianta. A Inter não fez no primeiro tempo, não seria no segundo tempo que a Inter faria. Por quê? Porque o Paulo Roberto veio com uma proposta diferente e o São Bento passou a dominar o jogo. O que fez o Coelho? Retrancou o time. Tirou o Gabriel Rodrigues, sabe? Colocou o Danilo para formar uma linha de 3, quer dizer, no segundo tempo ele voltou com o esquema 3-5-2 utilizado nos 2 primeiros jogos e colocou o Igor Maduro para correr na cabeça da área. Ele trancou a Inter. Não, mas eu não sou contrário do que você está dizendo, não. Mas eu só vou explicar por que aconteceu isso. Quem era o principal jogador da Inter ofensivamente? O Gui Mendes. Ou o Guilherme Pira que machucou. Guilherme Pira que machucou. Concorda? Concordo. Guilherme Pira machucou. A Inter ficou sem esse jogador que levava perigo. Que abre a defesa adversária. Exatamente. Aí ele viu que não tinha mais a possibilidade de agredir. Mas ele colocou o Donizete no lugar. Então, mas... Que é o mesmo estilo. Não, antes, Edmar, estou dizendo o seguinte, que quando o Guilherme Pira machucou, que entrou o Donizete, ele entrou com o mesmo estilo, mas não produzindo. Sim. Não teve a mesma produção do Guilherme. Até porque está estreando, está conhecendo tem uma série de coisas, jogador jovem e tal. Mas não teve o mesmo. Eu senti também. Tem potencial esse jogador que tem aquela luz, né? Tem. Não, eu gosto de atacante que procura o mano a mano. Ele é liso. Ele vai pra cima. É o atacante que toca de lado pra mim, Edmar. Isso aí tem de nuvem, né? Isso aí é o quê? De nuvem. Falar em tocar de lado, Daniel Vansan tá na hora de ficar um pouquinho mais ofensivo também. Da hora pra trás, Vansan. É pro lado ou pra trás? É o passe que eu chamo passe. É o passe de segurança. Porra, mais seguro que isso aí. Sabe quem faz isso? O Fábio Santos do Corinthians. Faz isso e bate pênalti, né? Hoje, eles falam verticalizar para jogar, fica bonito, mas não é uma palavra. É bom de apoio. Mas é tocado com meio para trás. Ele tem um bom passe, ele pega bem na bola, cruza é fácil para ele. Cruza bem. Só que a gente não viu uma vez o Vansan chegar na linha de fundo. Ele não chega. E ele cruza bem. Pô, será que ele pegou um Maquilele que sabia que é um lateral muito rápido? Pô, mas não consegue passar no meio do campo também, pô? Mas lateral toda hora não tá no meio do campo. Quando você joga com 2 zagueiros, você não tem a liberdade que tem quando joga com 3, né, Edmar? É que o Elácio também descia pra caramba também. O Elácio, Edmar. Não, o Elácio só jogou bem o primeiro jogo. Não, eu tô falando, ele descia, ficava só o zagueiro, ele não podia voltar. Ele tá esquisito. Não, o Elácio é um jogador que todo mundo fala, poxa vida, a entrega do Elácio é surpreendente. Mas a técnica... Isso vai ser sempre, Edmar. Olha... E posso ser sincero? E ponto final. E posso falar pra você? Técnica ele só não tá no banco porque a Inter não tem um lateral direito substituto. Concordo. À altura. Concordo. O Coelho podia ir, né?
Boa. Coelho e Roger. Dá pra jogar, hein? Não, e Nossa falaram, né, a dupla Senhora. Roger Rabbit, né? Roger e Coelho, né? Roger Rabbit. Mas eu vou te contar, se a Inter tem um outro lateral direito, o Elácio tava no banco. Assim como ficou no Paulistão o Matheus Alexandre. Não tem jeito. Porque quando o Coelho ele recuou o time, porque ele já viu que não tinha mais poder de bater de frente. Sim. E aí ele falou, vou garantir o 0-0, né? Porque é um ponto também. Mas no momento em que a Inter estava melhor, ele não carregou, ele botou o time para frente. Mas é impressionante. A Inter não tem atacante porque o Cachito machucou, né? Seria o camisa 9. Não, o Cachito já não joga. O Cachito rompeu o ligamento do joelho, tá fora. Então a Inter não tem um atacante. Ô Dilmar, os atacantes da Inter que tem, Fernandes, 20 anos. Vitinho, 19. Bruno Santos, 18. 18. Rafael Santos jogou o primeiro jogo, nunca mais. Não, Bruno Santos. Rafael Santos é o É o que lateral entrou no esquerdo. primeiro Não jogo. teve. na ponta. O rapaz, Primeiro verdade, jogo, verdade. 18 anos. O da base. Quer dizer, são todos jogadores jovens. Sim. E como é que você vai cobrar? Apesar que hoje 20 anos no futebol, né, Dilmar? Já tem que E o estar Gabriel pronto. Rodrigues, 1,90 m de altura. A Não. bola vem na medida Nossa, pra ele pequena cabecear. área, sozinho. Pequena área de cabeceia por cima. Até Pena o que não tem esse Thiagão, lance. até o Ele só Thiagão. perdeu o Não gol porque tem esse cabeceou lance. pra fora. Até o Thiagão. Tiagão, você ali na área, ali, Rodrigo Muniz, cabeceava ele na caixa. Mas que coisa, que gol que perdeu o Gabriel Não, Rodrigues. era Que ele e o gol. goleiro só, não tinha mais ninguém. Que gol. O goleiro tinha saído. Se a bola entra, Mas, o goleiro sai Edmar, na foto. resumindo tudo, a pergunta que você fez, teve evolução internacional? Teve. Então eu tô vendo que tá subindo o degrau. Isso é importante. A gente vai falar muito a Pega outra respeito pedreira agora. da atuação do Júlio Rusch, que nos agradou demais. A gente vai falar do Gui Mendes também. Mas vamos de TV Paulo. TV Paulo com a